Passar, Ana, a gente estava falando aqui sobre a Maria Elvira Salazar, né, a deputada americana, que está encabeçando lá aquele movimento contra magistrados que têm abusado da autoridade, contra o Alexandre de Moraes. Tem mais uma. Ela também enviou, junto com outros congressistas norte-americanos, é uma informação importante isso, gente, aliados de Donald Trump, ela enviou um ofício à Comissão Interamericana de Direitos Humanos ameaçando cortar a verba do órgão internacional caso nenhuma atitude seja tomada contra Alexandre de Moraes. Vale destacar que em 2023 o governo dos Estados Unidos destinou 7,3 milhões de dólares à comissão. É aquela estratégia, né, Ana, de tocar no órgão mais sensível do homem, de qualquer pessoa, que é o bolso. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal, sexta-feira de feriado. Achei esse vídeo bem interessante, vale a pena a gente assistir até o final. Acreditamos aí que através de algumas coisas, né, que pode estar acontecendo nos Estados Unidos, possa ter uma interferência gigantesca aqui no Brasil. Então, por isso eu trouxe esse vídeo. Marcel Van Hatten e Bia Kicis, parece, né, que estão lá nos Estados Unidos conversando com os deputados lá, que tudo lá é de direita. Embaixada que o Donald Trump vai construir agora, né? Parece que é a Embaixada da Liberdade. Então o negócio vai acabar dando ruim pro pessoal aqui. Se ainda não é assinante Revista Oeste, dá essa moralzinha aí, seja mais um apoiador desse canal gigantesco que vem trazendo a verdade pra gente. É aquele famoso preto no branco. Olha só, os deputados federais Marcel Van Hatten, do Novo, e Bia Kicis, do PL, se encontraram com a deputada norte-americana Maria Elvira Salazar, que foi reeleita nas últimas eleições dos Estados Unidos. Quem é ela? Salazar é aquela deputada, uma das autoras do projeto que pretende proibir a entrada de Alexandre de Moraes no país. Não só ele, né? Um projeto mais amplo que fala sobre proibição de qualquer autoridade que cometa abusos nos seus países de origem. E aí a Maria Elvira Salazar levou a foto do Alexandre de Moraes e mostrou ao mundo, mostrou lá no Capitólio. Ela se encontrou então ontem com os dois deputados brasileiros, Bia Kicis e Marcel Van Hatten, e mandou um recado para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver. Pessoal, estamos aqui na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos para visitar uma série de parlamentares e, nesse caso, além de agradecer a deputada Maria Elvira Salazar, que vocês conhecem, também parabenizar pela reeleição. Muitos brasileiros na Flórida a apoiaram, desejar um excelente trabalho e, claro, agora em espanhol, né? Que Trump tenha una administración que de hecho ayude a nosotros en Brasil. Pero claro, una administración, el presidente Trump lo que quiere es libertad, democracia y economía de mercado. No queremos regímenes autoritarios y por eso estamos aquí en el Congreso Federal enviándole un mensaje muy claro a los brasileños y específicamente a las autoridades y a la clase política de Brasil, que hay que respetar la democracia y sobre todo la Corte Suprema de Justicia, que es sagrada. Que uno de los miembros de esa Corte Suprema de Justicia no piense que es Dios Todopoderoso, Padre Eterno. Nadie es Padre Eterno. La gente lo eligió y tiene que seguir las leyes de Brasil y proteger los derechos humanos de todos los brasileños, como hacemos aquí en el Congreso Federal. Es la misma cosa, es el mismo plan, es la misma fórmula. Libertad para la gente común y corriente. Como vocês estão vendo, é uma mulher muito forte. E nós estamos aqui muito contentes com a sua reeleição. A gente sabe que a comunidade brasileira apoiou muito e ela nos apoia muito, apoia a liberdade, apoia a verdadeira democracia. Então, para nós é uma grande alegria, uma honra estar aqui. Ay, lo entendí todo. Lo entendí todo, qué bien. Es que es muy difícil hablar portugués. Felicitaciones por las propuestas que están siendo hechas aquí para también que los que están desrespetando los derechos humanos sean llamados a la responsabilidad. Claro que sí, no se puede. Los Estados Unidos somos el bastión en el mundo, guía para los derechos humanos de todos los ciudadanos y derechos humanos primero. Muchas gracias. Muchas gracias. Durona, hein? A deputada, né? A Salazar. Linha dura, hein? E legal de vê-la falando, né? E tá bem inteirada sobre o que está acontecendo aqui, hein? Ô, Geise, você acha que vão avançar mesmo essas propostas? Agora tem a maioria republicana no Congresso, né? Então, além da presidência do Donald Trump, tem isso também na mesa, né? Os republicanos vão estar com a faca e o queijo na mão. Será que eles vão aprovar essas propostas? Não só de barra visto, né? Que parece uma coisa até lateral, né? Perto da gravidade do que está acontecendo aqui no Brasil. Claro que seria importante, seria uma sinalização muito positiva, né? A aprovação de um projeto que barre autoridades que cometam excessos e aí o Moraes, por exemplo, e outras pessoas não poderão entrar nos Estados Unidos, tem um recado claro, uma mensagem, mas pode ainda vir muito mais além disso. Você acha que vai avançar mesmo, Geise?
Olha, bom, primeiro eu quero deixar o registro dos meus parabéns para o Marcel Van Hatten, que não é senador, ele é deputado federal, mas ele é tão envolvido nessa causa que às vezes a gente esquece que ele é deputado federal e pensa que é o Senado, e a gente pensa que o Senado está dormindo, né, em berço esplêndido ali, não sei, entraram em coma, aconteceu alguma coisa ali, todos os senadores estão dormindo anestesiados. Então, fica aqui o meu registro de parabéns para o Marcel Van Hatten, que inclusive está sendo perseguido de maneira ostensiva pela STF, e foi corajoso de dizer, não, eu não vou ceder, eu não vou recuar nenhum único milímetro. Então, são de homens corajosos que nós precisamos para defender a liberdade no Brasil. E aí, quando a gente vai pensar sobre o avanço ou não dessa agenda, é importante a gente colocar mais um fator, que o Elon Musk agora, ele ganhou ali, né, o cargo dele dentro do governo americano para fazer ali a administração da máquina pública e diminuir e tal. Então, assim, o Trump sabe o que está acontecendo aqui, porque o Elon Musk foi perseguido de maneira ostensiva pelo STF. Então, assim, é publicizado dentro da América o que está acontecendo dentro do país. Eu acho que, de fato, nisso eu voto com o Marcelo Suano, essa agenda ela só consegue avançar se, de fato, você mexe ainda mais nos valores primordiais dos americanos, que é a liberdade e o bolso. Com o americano você não brinca com o bolso, com empresários, os caras são americanos. Então, se isso for impactar de alguma forma nas empresas americanas, se acontecer alguma mexida na geopolítica toda e mexer no bolso do americano, ele se revolta. A prova é tanta que está aí, né? O Trump levou porque a economia americana mexeu no bolso do americano. O meu medo sempre, quando a gente chega nesse assunto de, e aí, os Estados Unidos vai influenciar aqui ou não, é que os nossos deputados e senadores se apoiem somente nesta perna, se apoiem somente nesta bengala. Essa sempre será a minha preocupação. Nós Deixar tudo na conta deles, né? Exato, esse é o meu medo. Nós temos, sim, que internacionalizar o problema. O Brasil tem, sim, que ser reconhecido como uma ditadura, porque no momento é o que é. O problema tem, sim, que ser falado lá fora. Tem, sim, que mostrar a foto do Alexandre de Moraes, mostrar, ó, a caneta é dele. Isso não é uma crítica ao STF, isso são crítica a ações que são autoritárias. Não é uma crítica à instituição, não é uma crítica à República Brasileira, é uma crítica a uma ação que vem de uma pessoa. Então, tem sim que ser internacionalizado, mas o meu medo é que a direita brasileira coloque todos os ovos dentro dessa cesta e fique sinalizando para o eleitorado de que está fazendo alguma coisa, de que está se esforçando. Enquanto isso, a gente tem projeto de anistia sendo atrelado a um suicídio midiático que aconteceu. Enquanto isso, a gente tem aí ministros que não deveriam falar a respeito desse caso, porque a anistia ela não é votada pelo STF. O STF não tinha nem que estar se metendo nisso. Não é um assunto que compete ao STF, é um assunto que compete ao nosso Congresso, a anistia. Então, a gente, nesse exato momento, tem uma mãe presa que não pode ver os seus 2 filhos. Nesse exato momento, tem uma mulher presa que não pode acessar o tratamento de câncer. Então, assim, existem pessoas que estão sofrendo e sofrendo muito, porque essas pessoas acreditaram em valores inegociáveis. E a gente não pode se esquecer delas e ficar o tempo todo de que, não, mas é porque os Estados Unidos está acontecendo isso. Não, é porque o Trump teve essa medida. Essa medida tem que acontecer? Tem. Mas aqui no nosso país também. Então, mais uma vez a minha pergunta, cadê os nossos senadores? Cadê a obstrução que o Congresso tinha prometido que ia fazer? Não era o Congresso mais conservador. O impeachment do Moraes morreu praticamente também, né, Geise? Isso, depois do 7 de setembro, tinha sido anunciado, né, com toda a pompa e circunstância, né, com uma força, parou nas 36 assinaturas e já ficou era, né? por isso. E assim, é complicado, porque você mobiliza pessoas, coloca essas pessoas na rua, a gente sabe que a gente está num momento delicado do país, essas pessoas, de certa forma, correm um risco, sim, porque a gente não está numa democracia. E aí, como é que você faz com essas pessoas depois? E daí desanima para os próximos, Exato. né? Porque eu lembro no 7 de setembro, muita gente comentando, falando, acho que eu nem vou, porque a gente vai, já fui no 7 de setembro, em fevereiro, já fui em dia tal, fui no Natal, no Ano Novo, na Páscoa, fui para a rua, tal, não acontece nada, né? Fica essa sensação, A nossa né? parte é feita. Quando a população é chamada para ir à rua, para protestar, para, o povo está fazendo. Para pedir a liberdade, sim, nós vamos lá e nós fazemos. Ele não está fazendo, só exatamente... Desculpa, eu não Por sei favor, se... professor. Por favor, foi interessante quando a Geise trouxe a questão. Os norte-americanos eles não vão estar preocupados com os interesses brasileiros. Eles não estão preocupados com isso.
Estão preocupados com os interesses americanos e com os valores que configuram o Ocidente. Nós, brasileiros, é que temos que dizer, nós somos ocidentais ou não. Se nós somos ocidentais, nós temos que defender a liberdade, não a própria liberdade, mas a liberdade como um conceito, como valor. Temos que defender a propriedade, temos que defender a democracia, temos que defender os direitos humanos, porque isso foi construído pelo Ocidente e pelo cristianismo. Coloque-se com uma ênfase bem forte. Com relação a isso que foi quando você trouxe, dizer, nós não temos que ficar esperando o que eles fazem apenas. Na sala de aula, Brau, sempre que os alunos têm problema entre eles, e eles pedem para eu resolver, ou querem correr para a coordenação, eu digo, vocês têm que aprender a resolver os problemas de vocês, internos entre vocês, vocês próprios. Porque no momento que você chama para alguém resolver os seus problemas, você cede a tua liberdade para o outro, e você passa a seguir as regras que os outros estabelecem. Qual é isso? Vamos trazer isso para o Brasil, para o que está acontecendo agora. Nós temos que nos apoiar nos Estados Unidos pela importância dos valores que eles carregam. Nós temos que apoiar os Estados Unidos e temos que torcer para que os Estados Unidos entendam a nossa angústia. A internacionalização que a Geise trouxe acerca dos nossos problemas não é internacionalizar. A gente tinha conversado uma vez, tornar público para o mundo a realidade do Brasil. Não é que o imundo venha resolver os nossos problemas. Nós temos que resolver os nossos problemas. E aí buscar quais são os canais mais importantes para a resolução desse problema. Um Senado que brinca de Câmara dos Deputados de luxo para fazer aquilo que a Câmara faz, mas não fazer aquilo que lhe cabe. O que cabe ao Senado é preservar o equilíbrio entre as partes da federação e, em cima disso, ter algumas atribuições específicas. Dentre elas, botar para fora quem é vagabundo que assumiu o poder, ou quem não tem valor, ou quem não tem vergonha na cara, ou quem está abusando das suas prerrogativas. É para isso que o Senado serve. E, especificamente, só ele pode controlar aqueles membros do Supremo Tribunal Federal que estão fazendo com que o Supremo Tribunal Federal se torne algo menor do que ele é, porque está dando a ele uma configuração política e não uma configuração jurídica, com um papel de trabalhar para o equilíbrio não é dos poderes. Isso seria o quarto poder que caberia a um rei. É o equilíbrio no processo jurídico do Brasil. Ele deveria ter vergonha na cara e recuar quando chegarem questões que são legislativas e jamais falar aquilo que eles falaram. A partir dessa explosão que teve na Praça dos Três Poderes, acabou a anistia. Quem são eles para falar isso? Eles não têm esse direito. Eles não têm, na Constituição, isso não está nem configurado como direito deles, nem atribuição. E o que é pior é que está envergonhando o Brasil. A Salazar falou que o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal é um idiota útil, né? Ela usou esse termo numa comissão parlamentar. Nos Estados Unidos, nós tivemos lá agora, antes da eleição do Trump, inclusive cobrindo exclusivamente aqui para o Oeste, e os 15 pontos principais nos Estados Unidos, os 3 primeiros pontos são contra qualquer tipo de autoritarismo. Então, o primeiro é em relação à China, na parte comercial, sobre as taxas, o segundo é sobre o crescimento bélico da China na Ásia, e o terceiro relacionado ao Irã e à Rússia. Então, nós aqui no Brasil, a gente deixa navio iraniano atracar aqui. Sob qual necessidade? A quem interessa uma coisa dessa? O Brasil é o maior vendedor para os Estados Unidos e o maior comprador. Temos como maiores vendedores para nós a China e os nossos maiores clientes são os americanos. E estamos passando por uma vergonha de soberania nacional. Boa. Passar, Ana, a gente estava falando aqui sobre a Maria Elvira Salazar, né, a deputada americana, que está encabeçando lá aquele movimento contra magistrados que têm abusado da autoridade, contra o Alexandre de Moraes. Tem mais uma. Ela também enviou, junto com outros congressistas norte-americanos, é uma informação importante isso, gente, aliados de Donald Trump, ela enviou um ofício à Comissão Interamericana de Direitos Humanos ameaçando cortar a verba do órgão internacional caso nenhuma atitude seja tomada contra Alexandre de Moraes. Vale destacar que em 2023 o governo dos Estados Unidos destinou 7,3 milhões de dólares à comissão. É aquela estratégia, né, Ana, de tocar no órgão mais sensível do homem, de qualquer pessoa, que é o bolso, né? Mexer no financiamento dessas organizações internacionais aí para ver se acordam, né? Se tem uma sacudida, né? Eu queria fazer um contraponto, embora eu concorde com tudo que meus colegas falaram aqui na mesa sobre o fato de termos que fazer o nosso para casa e assumir as nossas responsabilidades internas aqui no país. Mas, contudo, eu acredito que sim, esse novo momento com o Trump no poder, esses deputados reeleitos, Salazar, vários nomes que ele já anunciou para o governo, não só o Elon Musk, mas também queria citar aqui o Marco Rubio, que é
o senador da Flórida, que vai ser secretário de Estado e que é extremamente radical no sentido de ser contra Cuba, Venezuela, também faz críticas muito severas ao presidente Lula. Então, a gente vê aí configurado todo um arcabouço no sentido de uma pressão que realmente vai ser sentida por essas lideranças que estão sendo autoritárias aqui no Brasil. E aí, mais essa atitude da Salazar, né, que é cortar essas verbas, caso nada seja feito contra esses abusos do Alexandre de Moraes. Então, eu entendo o seguinte, embora seja nossa responsabilidade, mudou-se completamente a configuração internacional com a eleição do presidente Trump. Mais que isso, no primeiro governo dele, ele escolheu uma equipe que não era, digamos assim, trumpista, né? Agora nós temos muito mais, todas as pessoas que estão sendo indicadas são extremamente fiéis aos pensamentos do presidente da República dos Estados Unidos. Então, assim, é totalmente diferente do que nós tínhamos antes com o presidente Biden, que fazia vista grossa ao que acontecia no Brasil. E digo mais, o Brasil é muito importante, sim, para a América, porque, como já foi citado aqui, quando a gente deixa ancorar navio iraniano, quando a gente faz alianças com o que de pior existe, né, no mundo em termos de ditadores, quando a gente se coloca sempre quase que contra Israel. E mais, voltando só rapidinho à notícia anterior, o Maduro está com medo, né? Porque o Trump já externalizou verbalmente que não é descartada uma intervenção militar na Venezuela. Então, tinha um meme que eu achava muito engraçado na internet, que é aquele que falava assim: se prepara, se prepara. Aí a pessoa pergunta, por quê? O que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer, mas se prepara. E essa aí, ó, se prepara. Concorda, professor? Tem esse movimento mesmo? Eu só acho o seguinte, mas você concordou conosco. Sim, concordei. Porque não teve muito... A configuração mudou, mas a questão que talvez, eu não sei se foi isso que a Geise pensou, não sei se é o que Marcelo pensa, mas eu interpreto que a gente esteja caminhando no mesmo sentido, na mesma direção. A questão é, a gente não pode esquecer que os norte-americanos são, inclusive, concorrentes nossos em vários produtos, em vários segmentos, em vários elementos, pontos da economia. Agora, ser concorrente não significa ser inimigo. Qual que é a jogada dos Estados Unidos? Eles sempre negociam antes. Eles sempre vêm para negociar. Eles vão fazer um jogo de soma positiva. Você ganha, eu ganho, todo mundo ganha. Porque eles são negociadores por excelência. Eles são o que Atenas era, comerciantes. Onde tem comércio, você tem negociação e tem um respeito pelo outro, porque sabe que você não pode ficar sem o outro. Esse que é o ponto-chave. Agora, eles estão preocupados com os interesses deles, nós temos que estar preocupados com os nossos interesses. O grande problema, que é a mudança da configuração internacional que vai ser produzida pela presença do Trump, é que a partir de então, eles vão botar o dedo e dizer assim, nós gostamos muito do Brasil. Eles têm um carinho gigantesco. Quando eu fui nos Estados Unidos, eu visitei o Congresso norte-americano, quando um cara que atendia e dava aulas sobre as pessoas, sobre tudo que acontecia. Quando ele ficou sabendo que eu era brasileiro, ele falou, sou superpower. Ele olhava para mim e dizia, dizendo que nós éramos uma superpotência e a gente não entendia. Aí ele me abraçava, me levava para fora. E um monte de gente. Eles adoram o Brasil. Mas eles estão colocando o dedo, é aí que vai a modificação da configuração. Eles estão dizendo assim, vocês querem uma nova ordem que não é equilibrar o poder dos Estados Unidos. Vocês querem colocar valores que não são valores ocidentais, vocês, governo brasileiro, ao se associarem com indivíduos ou com países que não tem nada a ver com tudo aquilo que foi construído em 5.000 anos de história. Porque o Ocidente é o desembocar da construção grega, da construção romana, do cristianismo, da cultura judaica. Isso é o Ocidente. Vocês estão jogando fora tudo aquilo que nós construímos para indivíduos que vão contra os nossos valores. Eles adoram o Brasil, mas eles vão colocar o dedo e vão dizer assim, governo brasileiro, na hora que vocês vão passear com o Irã e depois fica com conversinha fiada de misoginia, não pode ser misógino, não pode ser homofóbico, então vão vocês passear no Irã, homens vestidos de mulheres. Que investe na guerra, vale lembrar. Que investe na guerra lá pra Palestina. Vão lá ver o que vocês vão fazer. Exatamente, vão ver o que vai acontecer com vocês. Exato. Porque todos esses direitos foram construídos por nós ocidentais. É aí que está a jogada. Não é ser americano, é ser ocidental. É ser ocidental. A eleição do Trump demonstrou isso. A eleição do Trump demonstrou que os americanos viram na prática o que é
o movimento woke, e que não tem aderência na população. Não tem aderência, não adianta tentar explicar aquelas pautas identitárias porque não tem aderência na população. Por que não tem aderência na população? Porque não tem aderência à realidade. Não corresponde à realidade. O americano já está nesse momento, o brasileiro não está nesse momento. Gente, posso de complementar acordar isso? E ver, opa, pera lá, não é bem Eu vou falar assim. rapidinho para não monopolizar. A imagem que é vendida dos Estados Unidos para nós brasileiros é a imagem daquela esculhambação de Los Angeles, é a imagem daquela esculhambação de Nova York. O norte-americano, 70% é conservador, vai para o interior dos Estados Unidos. Eles respeitam as pessoas, respeitam pai, respeitam mãe, bençam papai, bençam mamãe, rezam antes do almoço e antes do jantar. E eles vão para a igreja. É um país protestante. Isso é 70% um país do cristão, norte-americano. Exato. Ou seja, não tem nada a ver. E foi esse povo que disse, nós não queremos essa agenda woke porque ela está abusando do direito que nós demos para eles e tudo aquilo que nós construímos para eles, para jogar fora os fundamentos daquilo que permitiu eles existirem. E Califórnia já voltou atrás, hein? Califórnia já não tem mais aquele negócio do roubo de $900. Exatamente, bem lembrado. Califórnia já voltou atrás. Voltou, né? E já que a gente está falando de Estados Unidos, de americanos, dá uma olhada no que aconteceu lá, a festança, hein, professor? É isso aí, meu povo, cara. Tocar nisso aqui é a melhor, infelizmente ou felizmente, é a melhor coisa que os steaks pode fazer. Porque o sistema que ama isso aqui pode achar que, olha, não vale mais a pena segurar esse cara aí. Gente, sempre há alguém acima. Sempre existe alguém acima. Supomos que tem um cara que é dono da empresa, só que ele é o dono, só que ele começou a vender as ações, né, da empresa. E aí são vários acionistas, dono-presidente. O dono-presidente pode ser removido se houver 51% de acionistas que queiram que ele saia. Então sempre o próprio dono pode sair da presidência da sua própria empresa nesse quesito aí, se isso acontecer. Então vai ter sempre alguém acima, vai ter sempre alguém acima dos que se acham os donos da verdade, ou o rei da cocada que não pode mais falar, né? Tem que ser cocada branca agora, né? O rei da cocada. E eu acho que isso aí, se for para frente, se isso aí andar, se isso aí caminhar, acredito fortemente que o próprio sistema vai expelir. E o único jeito dele ser expelido, infelizmente, não é de fora para dentro. Existe uma blindagem, como se fosse uma blindagem de aço dessa grossura, de uns 30 a 50 centímetros, impenetrável. Então, o ruído, a bagaceira tem que acontecer de dentro para fora, né? E de fora para dentro não vai. Dificilmente isso vai acontecer de fora para dentro. O que seria o sistema? Um cara no lugar do Pacheco, os próprios parceiros ali dentro, falam, ó, pro bem maior, pro seu bem, pro nosso bem, a gente vai ter que te tirar, cara. A gente joga um negocinho aí na sua mão, mas você vai ter que rodar e vamos ter que tentar trazer a normalidade de volta. É o que eu acredito, quero continuar acreditando e espero que aconteça, porque de fora para dentro, cara, é difícil. Eles debocham, né? Fazem piadinha. Vamos ver até onde vai durar esse deboche, essa piadinha, essas brincadeiras que eles estão fazendo com o povo. Porque tem um cara que ele faz a maldade e ele finge que tá tudo bem, que ele, né, age como se estivesse fazendo o correto. Não fica fazendo, tirando onda, sabe que o que ele faz
errado, mas tenta transparecer uma pessoa ali séria, né? Esses não, eles fazem piada, brinca, zomba, tira onda, multa 22 milhões, né? Perdeu o Mané, não amola, nós derrotamos o nananana, nananã não se ganha, nananã se toma. Eles tiram onda, mas eu creio que a justiça, em algum momento, ela vai gritar mais alto.